escutei teu chamado, divino recado, batendo no coração. Deixei deste mundo as promessas e fui bem depressa no rumo da tua mão. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras. Eu sou Daniel Nonato. Obrigado a você pela presença fraterna em nossa live matutina. Hoje também, novamente, trabalhando aí com a nossa missão de comunicar o Evangelho. Obrigado a você pela presença fraterna. O Evangelho de hoje, Lucas capítulo 14, versículo 15 a 24. Alguém vai dizer assim: ei, Daniel, não vai falar da política não? Senhores, a gente quando parar para analisar o ambiente político, e sobretudo nesse período eleitoral, existe candidatos me ligando, ou melhor, puxa-saco de candidatos, existe amigos aí que eu considero muito mandando mensagem para mim, pedindo voto, pedindo apoio político, né? A gente existe candidatos aí que eu quero deixar bem claro que vale a pena o nosso voto. Eu não vou deixar nunca de citar alguns nomes aqui, eu peço perdão se alguém ficar indignado, revoltado, e vou citar candidatos independente de partido. Porque a gente, quando cita somente de um lado ou de um partido só, as pessoas ficam reclamando, dizendo que eu estou sendo tendencioso. Então, aqui o espaço é meu, o canal é meu. Então eu vou citar meus candidatos aqui, amigos que eu conheço, que são candidatos em várias cidades aqui da Baixada. Eu não estou dizendo para votar não, são amigos que eu considero. E às vezes quem eu considero para você é uma pessoa que você desconsidera. Eu já vi casos aí de uma pessoa ser muito boa comigo e desculpe ser filho daquilo que você pensou aí com outras pessoas, até mesmo com a família. Então, por exemplo, em Paracambi eu tenho o seu Geraldo, candidato a vereador, embora eu tenha discordância deles na linha teológica, algumas coisas que ele coloca até no Facebook eu discordo. Também tenho o meu amigo, o Ronaldo Foguinho. Ronaldo está lá, né, candidato a vereador, acho que já foi vereador e tudo. Também, aqui em Japeri tem o Zael da minha amiga lá, né, Glauce, né, a Glauce Janete, eu escolhi chamar de Janete. Tem o Zael, tem lá o Motovani, tem lá meus amigos do PSOL, né, todos do PSOL, aí eu não tenho nem como citar um nome, candidatos, né, a pessoas boas que eu acredito, que estão candidatos não por interesse próprio. Daniel, então por que do PSOL? É porque o PSOL é um partido em que eu tenho, desculpe se me chamar de esquerdista, de excomungado, eu tenho um pouco de simpatia com o povo do PSOL, que é povo simples, né? E nós temos esses candidatos de Japeri, que são pessoas que eu considero, por respeito à fé católica. Também temos lá amigos evangélicos que são candidatos, e aqui no momento não estou falando com texto na mão, então não tem nem aqui para lembrar, mas tem bons candidatos evangélicos, como também tem bons candidatos que não têm religião. Às vezes a gente também não pode pegar também candidatos só dentro da igreja. Não estamos numa teocracia. E ainda, olhando aqui para Queimados, né? Queimados tem lá meu amigo Assis, né? Zé Carlos Assis, grande gente boa, meu amigo, meu irmão, candidato ali. Um cara que eu admiro, que eu concordo e eu acho que vale a pena, um voto que vale a pena. Também não vou citar também partido e nem vou citar número de partido, até para poder você que está me ouvindo aí, de diversos lugares, né, colocar aí o seu voto. Também, olhando ainda para Nova Iguaçu. Nova Iguaçu tem uma multidão, tem o Alcimário, tem o Ronaldo sempre na luta, né? E aí por aí afora vai, é muita gente candidato. Olhando para Mesquita, tem meu amigo Rodrigo Nunes, do Oasis, grupo Momento de Oasis, grande Rodrigo Nunes. Ainda olhando ainda para aqui para cima, para Nilópolis, Eli Giovanni, meu amigo Eli Giovanni, candidato, vereador. É um cara que tem um canal aí no YouTube e uma página no Facebook que faz um belíssimo trabalho de comunicação, um cara que eu admiro,
trabalho dele. Aqui em Belford Roxo tem um Moacir candidato a vereador também. Ou seja, aqui no meu ambiente onde eu transito. E se você olhar mais distante, lá em Niterói tem um Rafael, né? Niterói tem um Rafael, grande Rafael, agente de transformação, jovem, está lá com a pastoral social, um camarada que esteve na ONU, representando a juventude. É um camarada que eu acho que a gente, quando fala em política, a gente fica sempre com o pé atrás, criticando. Tem uma frase famosa de Bertolt Brecht, né? Se você não gosta de política, será governado por quem gosta. Então é importante aquela famosa frase louca, não, eu vou votar em quem menos tem risco. E se você olhar para o Rio de Janeiro, desculpe aí, o pessoal do Rio vai me perguntar, no Rio certamente eu tenho muito carinho e muito respeito pelo Raimundo. Raimundo é um amigo nosso, conheço pessoalmente. Mas você citou muito gente de esquerda. Desculpe, senhores, eu transito na esquerda, então da esquerda eu conheço muita gente. Então são as pessoas que eu conheço, que eu convivo e que eu posso dar um cascudo se fizer besteira. Tem uns aí candidatos que talvez até me conhecem de nome e pode até me dizer, Daniel, você está aí indicando esses porque são de esquerda. Não, estou indicando esses porque eu acho que vale a pena você ver se vale a pena votar neles. São candidatos, não são autoridades, não são, tipo assim, uma coisa, não, que são os melhores. São os melhores, no meu ver, para mim, porque são meus amigos. São os perfeitos. Não, são seres humanos, igual nós, igual você e eu, igualzinho a gente. E sendo que muitos deles que estão nessa campanha aí, estão fazendo campanha na base da graça de Deus. Não carregam, não fazem, não usam, né, de dinheiro público, não estão usando recurso de empresarial, ou etc e tal. Estão fazendo uma campanha simples aqui no pedido voto a voto. Tem mais gente, tem. O Alcimário, por exemplo, aqui em Nova Iguaçu, um trabalho dele tá bonito. O Ronaldo sempre na luta, trabalho bonito. Mas a gente tem mais gente boa. É importante cada um aqui no Facebook, ou no YouTube, ou no WhatsApp, examinar que tipo de político nós vamos eleger, que tipo de candidato nós estamos elegendo. É importante você não votar naqueles que estão usando recursos, né? Tem gente aí botando carro de som, colocando grandes produções. Cuidado. Se ele está gastando muito na campanha para vereador, certamente ele vai querer de volta. Ninguém investe 1 milhão para ganhar 1 milhão e 1. Ninguém investe 1 milhão para poder ganhar 900 mil. Então tome cuidado. Geralmente esses camaradas que eu citei são homens, né, simples, que estão trabalhando aí para a gente na campanha, e são homens que você percebe claramente que, e também as mulheres lá do PSOL, que nem material de campanha alguns deles têm. Por quê? Porque são pessoas, na realidade, nossa. Então você vai votar em quem é pobre? Vou. E de preferência naqueles que estão começando agora. Uma das coisas que eu defendo, e aí eu peço perdão aí, se você está achando que eu estou muito longo, por favor, não vamos reeleger nenhum vereador. Tem muito vereador cara de pau, muito vereador que diz que vai fazer, porque não fez ainda. Eu acho que a nossa observação seria essa, a gente buscar a não reeleger. Poxa, ele viveu 4 anos no governo, examine o que ele fez, quais são os projetos que ele executou, quais são os projetos que ele defendeu. Tem vereador que eu conheço aí, que faz discurso de amiguinho do povo, mas na hora de votar lá na Câmara, vota contra o povo. Isso em Japeri, isso em Nova Iguaçu, isso em Queimados, isso em Mesquita, isso em Nilópolis, isso em São João de Meriti, isso em Caxias, em todos os lugares. E quando chega na eleição, ele vira um cordeirinho, vem cá, dá beijinho, dá abraço, mesmo com a pandemia, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E eu estou falando isso aqui, hoje eu não vou falar do Bolsonaro, o pessoal sentindo saudade do Bolsonaro, né? E também não vou nem comentar que final de semana eu nem quis ver nada relativo a esse cidadão, porque depois do Guaraná Jesus, que ele disse que tomar um Guaraná Jesus ele vira boiola, pelo amor de Deus, né? Jesus, ele ofendeu ali o dono da marca de Guaraná, e para quem é cristão e não conhece, não conhece a verdade, não conhece a história do Guaraná Jesus, vai certamente ficar assustado, escandalizado. Aí tem uma frase famosa que um amigo citou, e eu vou citar para vocês aqui, sem querer ofender, e por favor não se ofendam. Diz que de acordo com o Bolsonaro, se você aceitar Jesus no Maranhão, você vira boiola. Então tome cuidado. O Bolsonaro falou isso lá, disse, se você aceitar Jesus, né, você está ferrado no Maranhão, lá você vira boiola. Na visão do Bolsonaro, desculpe aí,
Não sou eu que estou dizendo isso, né? Porque lá só porque o Guaraná tem uma cor rosa. Aquela famosa idiotice, desculpe, da ministra Damares, né? A louca, não processa a minha pessoa, viu, Damares? Que diz que menino usa azul e menino usa rosa, né? É aquela famosa definição de cores, quando a definição de cores já começou a acontecer na década de 70. Bom, Deus nos ajude, vamos para o Evangelho de hoje. É olhar-se frente a frente, sem ódio nem falsamente, é afirmar sinceramente, sou teu irmão. Comungar é tornar viva a aliança em Jesus, razão de nossa esperança. Muito bem, amigos e amigas, senhores e senhoras, olhando aqui para o Evangelho de hoje, Evangelho de Lucas, no seu capítulo 14, versículo 15 ao 24, quando Jesus faz uma comparação do banquete de um casamento ou de uma festa com o banquete escatológico. O interessante é que o evangelista Lucas traz para nós essa ideia, né, muito simples. É difícil de não entender essa ideia aí do banquete. Jesus deixa bem claro que não podemos estar ocupados para receber o banquete, para receber a presença dele. Feliz quem comer no banquete do reino de Deus. Jesus deixa bem claro que essa realidade da participação na comunhão com Deus, quando da ressurreição dos justos. Ou seja, ontem nós falamos, né, de Mateus capítulo 25, quando Jesus traz para nós essa análise bem clara do banquete, né? Feliz que comer, que ele vai chamar os justos na comunhão. E ele deixa bem claro hoje que é preciso que muitos são convidados. A parábola refere a vários convites, várias recusas em vários momentos. Ou seja, a leitura de hoje traz para nós uma leitura plena, quando Jesus deixa bem claro que é preciso ouvir o convite dele. Ele vai chamar você quando tiver 10 anos, quando tiver 20 anos, quando tiver 30 anos, quando tiver 50 anos, quando tiver 200 anos. O convite, no caso do banquete aqui, em vários momentos da vida, somos convidados ao banquete da vida, ao banquete da realidade, aonde Deus, nosso Pai, nos convida a viver a comunhão. Comer junto representa uma amizade muito grande ou um acordo de paz. O interessante ainda que sublinhar nesta parábola, Jesus quer deixar bem claro que a história da salvação é um convite individual. Não adianta, às vezes a gente tenta converter ou colocar toda uma sociedade, voltamos aí na política, quando queremos eleger candidatos católicos ou evangélicos para poder fazer uma teocracia, quando na verdade muitas das vezes os religiosos são os piores na vivência do evangelho. A história de hoje nos convida a olhar a recusa que fazemos ao projeto de Jesus. Quantas vezes somos chamados a servir, a estar ao banquete da vida e nós recusamos por puro egoísmo, por puro preconceito, por puro radicalismo. Outras tantas fases da história que Deus visita a humanidade, seja lá no judaísmo, quando Deus chama Abraão, quando Deus convida Abraão a ser pai da multidão, quando ele chama Moisés no deserto, também quando ele coloca os profetas, e os profetas são chamados de vários momentos da história, e temos aí o nascimento, a vinda de Jesus com a Maria, mãe dele. Mãe de Jesus, que nos convida a receber a missão. O momento culminante da parábola parece ser a palavra do dono da casa. Sai e vai às praças, chamar todos, convidar os pobres, os estrupiados, os cegos, os coxos. Interessante é que aqui equivale o convite que Jesus fez aos judeus, quando ele chegou e falou: olha, eu vim para aqueles que eram no meu povo, mas o povo me recusou. E que vale dizer que o banquete messiânico irá chamar todos,
e, sobretudo, os excluídos, os abandonados, e serão excluídos que irão compor a mesa do reino. Serão os excluídos que irão estar vivendo plenamente a comunhão de Deus, porque nesta vida eles não têm outra coisa a não ser esta comunhão com Deus da vida. Confiar na vontade de Deus, não somente numa religiosidade simbólica, uma religiosidade cheia de ritos externos que não vai para o coração. Interessante é que com esse convite, Jesus confirma mais uma vez a lei da nova aliança, a bondade de Deus, o objetivo de nos chamar para a salvação, independente do nosso defeito, seja a nossa cegueira, seja a nossa paralisia, mas o importante é se apresentar para esse banquete maravilhoso. O texto evangélico apresenta hoje uma das chamadas mais bonitas, uma das chamadas mais divinas, um chamado que o tempo todo somos convidados a ter em nossas vidas. O evangelho de hoje ainda nos coloca numa situação complicada. Será que nós não estamos tão ocupados assim para aceitar o convite para o banquete do reino? Será que nós estamos de verdade preocupados em sentar-se à mesa como igual com os outros? Ou será que nós nos achamos os donos, os senhores em nossas comunidades? Aparece também que a figura central deste banquete não é você nem eu, é Deus, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, é quem faz o banquete. A gente às vezes em nossas comunidades, em nossas celebrações e cultos, nós achamos que nós somos o centro, quando o centro em nossas comunidades deve ser o Cristo, o Senhor. Se fez por nós, o Evangelho de hoje traz para nós algo que muita gente não reconhece. Nós não somos os donos das comunidades, nós não somos donos do banquete, nós somos apenas convidados. E como convidados somos chamados a conviver em harmonia, aquilo que o Papa Francisco fala de globalizar o amor e o respeito. Ao lado do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aparece que somos convidados a formarmos também comunhão como comunidade, como pessoa humana, como família. Não uma comunhão apenas de imagens, mas uma comunhão profunda e no coração. Uma parábola simples que nos convida a viver bem na atualidade, onde alguns falam da pandemia, alguns falam que tem pessoas passando fome porque estava parado o sistema, quando na verdade a nossa realidade de fome não é só da pandemia, é o tempo todo. Temos milhões e milhares de desempregados em nosso país, e é ótimo que a palavra torne bem claro que talvez você e eu, que somos tão religiosos, não sejamos convidados ou não entremos nesse banquete, porque às vezes estaremos ocupados demais em cumprir ritos. Interessante ainda que a pregação dos apóstolos, que Deus ama e tem uma predição, ele tem uma eleição já no seu coração pelos excluídos, pelos abandonados, por aqueles que não têm nada a não ser a fé e a riqueza dele. Isso lembra muito bem o evangelho de ontem, o evangelho de Mateus 5, de 1 a 12. O convite que, portanto, nos é dirigido é que sejamos pobres no sentido evangélico. Isso é, que tenhamos consciência do nosso pecado e saibamos que estamos cegos algumas vezes, estamos paralisados pelas nossas escolhas erradas, estamos encharcados de dor e do desejo de viver com Cristo, o Senhor da história, o médico dos médicos, o nosso mestre. O evangelho de hoje nos ensina que a vida da gente é um eterno convite, um convite para a vida e uma vida plena, não uma vida simbólica, uma vida aonde é mais ou menos, é uma vida aonde a verdade ela acontece no dia a dia, nos convites diversos. Na parábola de Lucas, capítulo 14, 17 a 24, os convidados recusaram. Que nós não sejamos capazes de recusar esses convites dados por Jesus. O interessante é que alguns colocam o comércio, comprei boi, outros colocam a profissão e por aí afora vai. O interessante ainda é que somos chamados pelo trabalho, pela nossa caminhada, a encontrar-se com Jesus. E Lumen Gentium
traz para nós uma reflexão. Os religiosos, pelo seu estado, têm que dar testemunho de que o mundo não pode transfigurar-se e oferecer-se a Deus como espírito do bem e da bem-aventurança. O interessante é que Dom Helder Câmara trazia uma frase que eu publiquei ontem, eu até pensei em usar como capa nesse nosso vídeo, que ele fala que a mudança que nós queremos na sociedade comece dentro da nossa igreja. Deus nos abençoe e nos ajude. Obrigado a você pela presença fraterna em nossa live matutina. E eu quero que você lembre sempre, estamos numa pandemia, estamos vivendo um momento diferente, estamos já chegando no Natal, chegando no final do ano, já estamos em novembro. Vamos agradecer sempre aos médicos, enfermeiros, aos profissionais de saúde, que sempre estão aí se colocando na linha de tiro por esse momento da pandemia. Deus nos abençoe, não esqueçamos sempre, álcool, máscara, sempre é para proteger quem nós amamos e nos proteger. Deus nos abençoe e nos ajude. Obrigado a você pela presença. Eu sou Daniel Nonato. Bom dia. As mãos que plantaram a semente aqui estão, o mesmo pão que a mulher preparou aqui está, o vinho novo que a uva sangrou jorrará no nosso altar. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. E nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. Na flor do altar brilha o sonho da paz mundial, na luz acesa é a fé que palpita hoje em nós. No livro aberto o amor se derrama total, no nosso altar.